Fala, mestre, tudo tranquilo? Nessa aula iniciaremos o nosso estudo sobre o magnetismo. E para começar a falar sobre o magnetismo, a gente precisa saber o que é um ímã. Então falaremos sobre os ímãs permanentes, primeiramente. Por que a palavra magnetismo se designa a estudar as propriedades de ímãs? Porque os ímãs foram encontrados pela primeira vez pela humanidade em uma região na Grécia Antiga chamada de Magnésia. E aquelas partículas, aqueles objetos encontrados na região tinham uma propriedade de interagir fortemente com outros objetos feitos de níquel, ferro ou cobalto. Então, o magnetismo é a propriedade dos ímãs, porque os primeiros ímãs foram encontrados na Magnésia. Ok, já fizemos essa relação, então vamos conversar sobre o ímã permanente. Aquela substância composta por óxido de ferro que tem essa propriedade de interagir com outros corpos à distância, sendo estes outros corpos feitos de ferro, níquel, cobalto ou qualquer liga que tenha esses três elementos. Então, aquela barrinha, um ímã em forma de barra, que se orienta sempre quando suspensa pelo seu centro de gravidade, pelo seu centro de massa, melhor dizendo, ficando em equilíbrio, pode girar livremente em torno desse eixo, se orienta também de acordo com o eixo geográfico da Terra. Então imaginem que eu tenho esse ímã em forma de barra sobre a superfície da Terra e alinhado com essa linha pontilhada rosa que eu fiz aqui, mestre, estão os polos geográficos, Polo Norte e Polo Sul. Por causa disso, chamam-se as extremidades desse ímã em forma de barra de Polo Norte e Polo Sul. Então, o que dá nome às extremidades de um ímã em forma de barra é para onde cada extremidade aponta quando está pendurada. Então, Polo Norte e Polo Sul. Ok, então se eu pegar um ímã e quiser saber qual é o Polo Norte e qual é o Polo Sul, suspendo ele de maneira que ele fique em equilíbrio na horizontal, e a extremidade que apontar para o norte eu chamo de Polo Norte, a extremidade que apontar para o sul eu chamarei de Polo Sul. Agora, existe um princípio chamado princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Não é possível ter um ímã que só tenha Polo Norte ou só tenha Polo Sul. Por que isso é fato? Por que isso é verdade? Mestre, se a gente quebrar esse ímã, quebrar, vai chegar no final das contas, a gente vai ter uma partículazinha de ímã, um pedacinho de ímã que continua sendo um ímã. E nessa partículazinha a gente diz que existe um magnetismo elementar. Então eu vou desenhar aqui, ó, setas orientadas com a ponta para onde aponta o norte e com a outro lado para onde aponta o sul. Imagina que esse ímã permanente em forma de barra tenha os ímãs elementares apontando para a direita, indicando que na direita tem o norte e na esquerda tem o sul. Se por acaso esse ímã quebrar-se no meio desse jeito aqui, ó, cada uma das partes continua com os seus ímãs elementares orientados da mesma forma. Ou seja, o que gera o magnetismo continua igual. Portanto, se os ímãs elementares continuam com o mesmo alinhamento de antes de quebrar esse ímã permanente, né, que estava em forma de uma única barra anteriormente, cada pedacinho vai ter os dois polos do ímã ainda. Então, desse lado fica o Polo Sul, desse lado fica o Polo Norte, desse lado fica o Polo Sul, desse lado fica o Polo Norte. Ok. E existe o princípio da atração de polos de nomes opostos e de repulsão de polos de nomes iguais. Então, se eu olhar para esses dois ímãs em forma de barra, os dois novos ímãs formados a partir da quebra do ímã anterior, do ímã que a gente estava estudando. Eu tenho sul para cá, norte para cá, sul para a esquerda, norte para a direita, e entre esses dois corpos, que agora são dois novos ímãs, ambos com polo sul e norte, porque não existe como ter um polo só. Estes dois polos aqui no meio, mestre, se atraem ou se repelem? Perfeito. Polos de nomes opostos se atraem, assim como polos de nomes iguais se repelem. Então, norte e sul, ou sul e norte, atração. Norte com norte ou sul com sul, repulsão. Isso é um princípio que eu nem vou escrever aqui, mestre, porque ele é bem básico. Nomes iguais, repulsão, nomes diferentes, atração. E se eu pegar esse mesmo ímã em forma de barra, e ao invés de quebrar ele assim como eu quebrei, ó, eu quebrar ele assim, ó, não sei porque bati, ele quebrou desse jeito, quebrou longitudinalmente em relação aos seus polos. Então eu quebrei bem no meio do ímã, tendo os dois polos.
Os ímãs elementares que geravam esse magnetismo sul para a esquerda e norte para a direita continuam com a mesma orientação em cada um destes dois pedaços. E por causa disso, cada um dos dois pedaços possui o polo sul na esquerda e norte na direita. Esse pedaço aqui também com os ímãs elementares com a mesma orientação, sul para a esquerda e norte para a direita. Se a gente olhar esses dois pedaços de ímã, pegar eles e tentar encaixar, será que vai ser fácil encaixar eles ou vai ser difícil? Vai ser difícil, mestre. Por quê? Porque entre sul e sul tem repulsão, entre norte e norte tem repulsão também. O mais comum de acontecer quando tu quebra um ímã, porque naturalmente ele tende a quebrar desse jeito, né? Já que tem norte e norte se repelindo, aqui sul e sul se repelindo, ele costuma quebrar desse jeito mesmo, mestre. É que quando tu tenta encaixar os dois pedacinhos do ímã, ele inverte sozinho. Por que ele tenta se inverter sozinho? Claro, porque este sul e este norte estão se atraindo, este norte e este sul estão se atraindo, e por isso há uma tendência de inverter os dois pedacinhos. E seguindo a nossa aula sobre magnetismo ou sobre os ímãs, vamos conversar sobre os ímãs temporários. Mas, professor, como é que é isso aí? Ímã vai ser às vezes ímã? Na verdade, é mais ou menos isso mesmo, mestre. Imagine um corpo feito de uma substância que contenha ímãs elementares na sua constituição, porém esses ímãs elementares inicialmente estão desordenados, desorientados. E se a gente observar aqui, ó, este ímã elementar acaba tendo o seu magnetismo, a sua polaridade, né, se a gente pode pensar assim, anulada por este. Este tem a sua polaridade anulada por este por este, este por este. Ou seja, devido a essa bagunça, esse desordenamento entre os ímãs elementares que compõem este corpo, ele acaba não tendo um magnetismo resultante. O que será que a gente precisa fazer para que ele tenha um magnetismo resultante? Isso mesmo, mestre, a gente vai ordenar os seus ímãs elementares. E como fazer isso? Com um ímã externo ou com um campo magnético externo, a gente pode ordenar os seus ímãs elementares que estavam anteriormente desordenados e gerando assim um ímã temporário. Como que pode fazer isso? A gente pode pegar um ímã em forma de barra e passar ele várias vezes, pode ser raspando ou pode ser sem estar em contato também, próximo a esse ímã, a essa substância que tem esses ímãs elementares desordenados e gradativamente esses ímãs elementares começam a se ordenar. E eles continuam ordenados depois que a gente afasta esse ímã. Só que esse ordenamento só se mantém se não for transferida energia, se não houver uma colisão, se não transferir calor, porque aumentando a temperatura até para um ímã permanente, já que ele é composto também por ímãs elementares, só que fortemente ordenados. Se a gente fornecer calor, diminui a força do ímã. Por quê? Porque ao transferir calor aumenta a temperatura, aumenta a agitação e aumenta o desordenamento dos ímãs elementares, consequentemente diminuindo a força do ímã. Então o ímã temporário continuará sendo ímã desde que a gente não desordene os seus ímãs elementares ordenados para que ele fosse magnetizado. Um dos exemplos bem conhecidos aí em geral, né, mestre já deve ter tido contato com uma inclusive, é o da bússola, aquela da agulha, a bússola antiga, né, não a do celular, né, o celular funciona um pouquinho diferente, mas aquela bússola que tem um vidrinho em cima e tem um pedacinho, uma chapinha de aço ali, né, nesse formato aqui, mestre, ó, como se fosse uma agulhinha, né, um polo norte para um lado, um polo sul para o outro. Essa chapinha, na verdade, é uma chapinha de aço que contém ferro magnetizada. Por que tem um vidrinho ali? Para a gente não botar o dedo, porque botando o dedo a gente transferiria calor e ao transferir calor a gente pode desmagnetizar. Então, quando se magnetiza ou se desmagnetiza uma substância, quando ela se torna um ímã temporário ou ela deixa de ser um ímã temporário, não é transferido nada para a substância. Na verdade, a gente ordena para magnetizar e desordena para desmagnetizar esta substância que fará papel ou não de ímã temporário. Não sei se você já percebeu, mestre, brincando ali com um ímã e um clips, de repente num escritório, depois de brincar bastante tempo com um ímã e com um clips, tu percebe que aquele clips começa a interagir com os outros. O que aconteceu ali? Houve uma transferência de magnetismo, que nem cargas? Não, mestre, não tem nada a ver. O que aconteceu é que o magnetismo do ímã permanente interagiu com os ímãs elementares do clips, o clips orientou seus ímãs elementares e tornou-se num ímã temporário, por isso que ele passa a interagir com outros clips. Ou seja, esse magnetismo ele
É como se fosse transmitido, mas não através de alguma substância, através do ordenamento dos ímãs elementares de quem era simplesmente uma substância que continha estes ímãs elementares desordenados. E não podemos deixar de falar sobre o magnetismo terrestre. Aliás, é isso que dá o nome aos polos de um ímã em forma de barra, né? A gente suspende o polo a extremidade, melhor dizendo, da barra que aponta para o polo norte, a gente chama de polo norte, a extremidade que aponta para o polo sul, a gente chama de polo sul. E isso nos faz pensar numa coisa. Se eu tenho aqui eu desenhei redondinho aqui, né, mas a Terra não é bem redonda, mas enfim, é mais fácil desenhar redondo do que o jeito da Terra mesmo. A gente tem a Terra aqui, eu desenhei em azul aqui, ó, o eixo geográfico da Terra. Como assim? É o eixo que passa bem no meio da Terra, passando pelos polos norte e sul. Então, eixo geográfico, ou seja, aqui em cima eu tenho o norte geográfico, onde fica o polo norte, e aqui eu tenho o polo sul geográfico, onde fica o polo sul. Se a gente pega uma bússola, que não deixa de ser uma substância que foi magnetizada, né, uma substância ferromagnética que foi magnetizada, um pedacinho de aço, essa bússola é um ímã temporário. E ela aponta o seu norte para o norte geográfico e aponta o seu sul para o sul geográfico. Professor, eu já sei isso, mas é que tem que pensar nisso aqui comigo, mestre. Ó. Se o norte aponta, vou dizer que é para cima aqui, né? O norte tem que ser atraído por qual polo? Não é pelo norte. Então, como é que o norte magnético da bússola é atraído pelo norte geográfico da Terra? Porque próximo à região onde está o norte geográfico da Terra, habita o polo sul magnético. É isso mesmo, mestre. A Terra funciona como se fosse um gigantesco ímã, só que com uma polaridade invertida à geográfica. Como assim? Onde está o polo norte geográfico, tem o polo sul magnético. Esse é o polo sul da bússola, que é magnético, é atraído pelo polo sul geográfico, quer dizer que onde está o sul geográfico deve haver um norte magnético, porque polos magnéticos de nomes opostos se atraem. E mais uma informação a ser conhecida, mestre, é que não é exatamente onde está o norte geográfico que tem o sul magnético e não é exatamente onde tem o sul geográfico que tem o norte magnético. O eixo magnético terrestre, ele possui uma deflexão de alguns graus em relação ao eixo geográfico da Terra. Ou seja, se a questão da prova te disser que o polo norte geográfico coincide exatamente com o sul magnético, está errado, exatamente ali está errado. É aproximadamente próximo onde está o norte geográfico, temos o sul magnético. E próximo onde está o sul geográfico, possuímos o norte magnético da Terra. Se um ímã atrai ou repele o outro, isso significa que cada ímã sente do outro ímã um campo magnético, porque o campo magnético é a maneira através da qual os ímãs interagem. Na verdade, campo magnético é uma região onde há possibilidade de haver força magnética. Então, em torno de um ímã em forma de barra, em torno de um fio percorrido por corrente elétrica, é uma região que a gente chama de região de campo magnético. Então a gente vai estudar agora o campo magnético gerado por ímãs. E para isso a gente precisa entender primeiro a noção de vetor indução magnética. Sim, campo magnético ou indução magnética é uma grandeza vetorial, cuja unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Tesla. Então, Tesla é a unidade de campo magnético. Peguei aqui um ímã em forma de barra, já conhecido, extremidade da direita, polo norte, extremidade da esquerda, polo sul. Lembre-se, nos polos é onde a influência magnética é a maior possível sobre outros objetos que podem sofrer essa influência magnética. E se a gente colocar uma bússola nessa posição, a gente percebe que ela se alinha com o seu norte o mais longe possível do norte e o sul o mais próximo possível do norte. Atração e repulsão explica isso. Ao mudarmos a posição dessa bússola, ela acaba girando quando a gente coloca ela aqui, de novo com o sul mais próximo possível do norte e o norte mais afastado possível do norte. Quando a gente vai trazendo ela para cá, ela acaba dando um tombo, aqui ela gira mais para que o sul da bússola seja atraído pelo norte do ímã e pelo norte da bússola ser atraído pelo sul do ímã. Quer dizer que existe ao redor da bússola um campo magnético que faz a bússola alterar a sua orientação. E
a partir da orientação da bússola, a gente coloca o vetor indução magnética sempre orientado para onde o norte da bússola aponta. Então, aqui é o vetor indução magnética, aqui tem o vetor indução magnética e aqui o vetor indução magnética para esse lado. Note que desse lado esquerdo, onde está o sul, o norte da bússola aponta para o sul, ou seja, aqui o campo magnético é direcionado para o sul. O vetor indução magnética é direcionado para o sul. Se tu quiser saber como é que é o campo magnético de alguma região e tu tiver uma bússola na tua mão, coloca a bússola naquela região e imagina um vetor que aponte para onde o norte da bússola está apontando. Este vetor é chamado de vetor indução magnética. Só que para um ímã em forma de barra, a gente percebe que movimentando a bússola, colocando ela em várias posições ao redor de um ímã em forma de barra, a junção das sucessivas posições da bússola desenha uma linha, que é a linha de campo magnético ou linha de indução magnética. Então eu já desenhei aqui um ímã com o polo norte virado para a direita e o polo sul virado para a esquerda e um conjunto de linhas que representa o campo magnético. Bem na verdade, em cada ponta existe tangente a essa linha, um vetor indução magnética. Na junção de todos esses pontos, a gente tem a linha de campo magnético. E essa linha de campo magnético, ela sempre é orientada externamente ao ímã, saindo do norte e entrando no sul, saindo do norte e entrando no sul. E aí, para tu lembrares disso, mestre, tu vai mentalizar comigo como se fosse um mantra, nós vamos entoá-lo 10 vezes, pelo menos, para que na hora da prova tu tenha certeza disso. Então, te prepara aí, fecha o olhinho, quer fazer a posição de meditação ali de Buda? Pode fazer, eu vou dizer 10 vezes. Sai do norte, entra no sul, 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 sai do norte, entra no sul. Pronto, mestre! Agora a gente já sabe que uma linha de campo, viu? Nem precisei falar. Sai do norte e entra no sul. Então, sai do norte e entra no sul. Externamente ao ímã, mas não precisa dizer externamente, porque sai, vai para fora. Se entra, estava fora. Ninguém sai para dentro ou entra para fora, né? Sai para dentro. Então, sai do norte, tá externo, entra no sul, externo. Por que eu estou falando isso externamente, então, sai do norte e entra no sul? Porque internamente, devido ao fato de não haver possibilidade de monopolo magnético, sempre tem os dois polos, essa linha de campo magnético entra no sul e através do ímã vai sair pelo norte. As linhas de campo magnético são linhas sempre fechadas. Então, linha de campo magnético começa e termina no mesmo lugar. Por isso é dito que a linha de campo magnético é uma linha sempre fechada. Então, sai do norte e entra no sul, isso é externamente. Internamente, essas linhas vão do sul para o norte, porque as linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas. Externamente ao ímã, onde o campo magnético é mais intenso, é próximo aos polos. Mas é claro que lá dentro do ímã, as linhas de campo magnético estão mais próximas, então ali o campo magnético é mais intenso. Pode lembrar disso também, mestre. A densidade de linhas de campo magnético de uma determinada região está diretamente relacionada à intensidade da indução magnética nessa região, que nem que para campo elétrico. Então, onde as linhas forem mais próximas, o campo é mais intenso. Onde as linhas forem mais afastadas, o campo será, sim, menos intenso. Mais uma propriedade das linhas de indução magnética, que é comparável a uma das propriedades das linhas de campo magnético, campo elétrico, aliás, é que duas linhas de indução magnética nunca se cruzam. Para que naquele ponto onde hipoteticamente elas se cruzariam, não possa haver dois campos magnéticos, porque não existe dois campos magnéticos num único ponto. Então, as linhas de campo magnético nunca se cruzam. As linhas de campo magnético são linhas fechadas e onde as linhas estiverem mais próximas, o campo magnético será, sim, mais intenso. Só que se eu sei a orientação do campo magnético em cada um desses pontos, a gente pode pensar como é que ficaria uma bússola colocada nesse ponto se eu tenho a linha de indução magnética aqui? Bom, a bússola, por ser um ímã também, ela tem, por ser leve, né? Ela tem possibilidade de rotacionar e se alinhar de acordo com o campo magnético de onde ela está. Então, a bússola primeiro se orienta de acordo com a linha de campo magnético, perfeito. Agora, para desenhar os polos dessa bússola, o que a gente faz? Faz a mesma
mesma regrinha de externamente a linha sair do norte e entrar no sul. Essa linha está saindo na esquerda, quer dizer que aqui é o norte da bússola. Se está entrando na direita, quer dizer que aqui é o sul da bússola. Como eu desenhei aqui embaixo, ó, uma linha de campo magnético sai pelo norte, entra no sul da bússola, sai do norte da bússola e entra para o sul. Linhas de campo magnético sempre externamente a ímãs, mesmo que temporários, saem do norte e entram no sul. Caso a questão traga para ti um ímã em forma de ferradura, aquele ímã que a gente vê bastante em desenho animado, mas no cotidiano é difícil de ver ele, né? Não é muito fácil de tu topar com ímã em forma de ferradura. Mas neste ímã em forma de ferradura, uma das hastes da ferradura é o polo norte e a outra haste é o polo sul. Consequentemente, entre essas duas hastes do ímã, bem no meio do U aqui da ferradura, a gente vai ter linhas que saem do polo norte e entram no sul. Lembra, externamente. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Porém, como as linhas de campo magnético são linhas sempre fechadas, essas linhas saem do norte, entram no sul e dentro do ímã vão do sul para o norte, dentro do ímã vão do sul para o norte, dentro do ímã vão do sul para o norte. E se essas linhas de campo magnético entre essas duas hastes da ferradura, no ímã em forma de ferradura, são paralelas e equidistantes, elas representam um campo magnético cuja intensidade é a mesma, cuja orientação é a mesma em qualquer um dos pontos internos a essa região. Ou seja, o campo magnético entre os dois polos de um ímã em forma de ferradura é um campo magnético uniforme, porque as linhas são equidistantes e paralelas. E agora, mestre, para terminar a aula sobre magnetismo relacionado aos ímãs, vamos conversar sobre o magnetismo das substâncias. E quando eu digo magnetismo das substâncias, na verdade eu estou me referindo à classificação que existe quanto à interação com ímãs permanentes. Então existem três classificações para as substâncias. Ou uma substância é diamagnética, ou a substância é paramagnética, ou a substância é ferromagnética. Quer dizer que substâncias diamagnéticas são as substâncias que são fracamente repelidas por ímãs ou cujos ímãs elementares se orientam de maneira oposta aos ímãs elementares do ímã permanente próximo a essas substâncias. Então, diamagnéticas são substâncias fracamente repelidas por ímãs. E um exemplo de substância diamagnética é a água. Existe também as substâncias paramagnéticas. O que é uma substância paramagnética? As substâncias paramagnéticas são substâncias que são fracamente atraídas por ímãs, ou cujos ímãs elementares se orientam, mas não tão perfeitamente relativo aos ímãs elementares do ímã permanente próximo. Então, na substância paramagnética existe um ordenamento parcial dos ímãs elementares. Por isso que elas interagem fracamente e são atraídas pelos ímãs. Substância paramagnética é fracamente atraída por ímãs. Exemplo de substância paramagnética, o alumínio. Parece que ele nem é atraído pelos ímãs, mas na verdade é tão pouco que a gente não consegue perceber. E as substâncias que mais aparecem são as ferromagnéticas. Substância ferromagnética é a substância que é fortemente atraída por ímãs, porque os seus ímãs elementares se ordenam fortemente em presença de um campo magnético externo, gerando essa atração intensa da substância ferromagnética pelo ímã permanente, perdão. E exemplo de substância ferromagnética é ou ferro, ó, ferromagnética, ou níquel, ou cobalto. Para lembrar do níquel, lembra da moeda, né? Que nem o vô diz os níquel. A moeda dá para brincar, né? Ali com o ímã. Ferro também, ferromagnética, e o cobalto, que é mais difícil da gente ver, né? De ter ele. Cobalto tem a ver com aquelas galinhas que mostram se vai chover ou se não vai, lembra? A tintura que está lá tem cobalto que varia bastante em função da umidade, da temperatura, enfim, a sua cor, né? Mas ferro, níquel e cobalto são substâncias ditas ferromagnéticas. Agora eu te pergunto, tu saberia dizer o que é uma substância diamagnética, paramagnética e ferromagnética? Saberia? É difícil lembrar das três, né, mestre? A ferromagnética é a que a gente mais lembra, mas o que é dia e o que é para? Por isso que tem o quadro que está aqui atrás de mim, que eu não falei nada por enquanto.
Porque ele é um esquema que sintetiza as características magnéticas das substâncias. Dá para saber o que é uma dia, o que é uma para, o que é uma ferromagnética, só olhando para esse quadro. Então eu peço que tu dê pause no vídeo aí que tu está assistindo nessa aula, faz um quadrado desse aqui de 3×3, vai uma palavrinha, aliás, em cada quadradinho, depois a gente completa junto. Pronto, depois de dar esse pause aí, mestre, vamos lá. Tu vai dizer uma frase que só faz sentido aqui quando estiver preenchendo isso. A primeira coluna a gente vai preencher com dia para ferro. Isso aí, as iniciais das classificações. Então, dia para ferro. Depois, na próxima coluna, escreveu aí já? Dia para ferro, fraca, fraca, forte. Então, vou escrever aqui, ó. Fraca, fraca, forte, dia para ferro, fraca, fraca, forte, e aí a última coluna aqui, repelida, atraída, atraída. Então, vou escrever aqui, ó, repelida, atraída e atraída. Opa, faltou um R. Atraída. A partir desse quadro, tu vai saber caracterizar as substâncias. Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. Mais uma vez. Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. Agora desse lado aqui, ó. Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. Pronto, não precisa dizer tão rápido assim, né, mestre? Mas tu vai dizer. Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. E depois de completar o quadro, tu vai dizer. Substâncias diamagnéticas são substâncias fracamente repelidas por ímãs. Substâncias paramagnéticas são substâncias fracamente atraídas por ímãs. E substâncias ferromagnéticas são substâncias fortemente atraídas por ímãs. E aí, como exemplo, né, de substância diamagnética, eu falei para vocês, a água, vou botar aqui H2O, substância paramagnética, o alumínio, e substância ferromagnética, ferro, níquel e cobalto, ou fênico. Pronto, mestre. Nessa aula a gente conversou sobre os ímãs permanentes, conversamos sobre ímãs elementares e o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, atração e repulsão entre ímãs, polos de mesmos nomes se repelem, polos de nomes opostos se atraem. Falamos sobre ímãs temporários, falamos sobre o magnetismo do planeta Terra. A Terra funciona como um gigantesco ímã, só que o polo norte geográfico coincide aproximadamente com o polo sul magnético, o polo sul geográfico coincide aproximadamente com o polo norte magnético, e depois de conversar sobre isso a gente falou sobre o vetor de indução magnética, sobre o campo magnético, o desenho das linhas de campo magnético próximo ao ímã em forma de barra e para um ímã em forma de ferradura, lembrando que as linhas de campo magnético apontam sempre sai do norte, entra no sul, né? Externamente é o ímã, e internamente é o ímã do sul para o norte. Então, sai do norte, entra no sul, internamente do sul para o norte. E para o ímã em forma de barra, essas linhas externamente é o ímã, o ímã em forma de ferradura, eu digo, entre as hastes da ferradura, o campo magnético, ele é uniforme. A linha de campo magnético é sempre fechada e duas linhas de campo magnético nunca se cruzam. Última característica para lembrar é que onde as linhas de campo estiverem mais próximas, o campo magnético é mais intenso, onde elas estiverem mais afastadas, o campo magnético será menos intenso. E para fechar, a gente conversou sobre o que é uma substância diamagnética, paramagnética e ferromagnética. Espero que tu tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, aqui embaixo é o lugar para tu perguntar, dá uma olhadinha se algum colega já não respondeu, mas enfim, fica à vontade ali para tecer comentários sobre essa aula. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.